lá para o último bloco da 6ª aula de parte geral de direito civil, um tema que é fundamental. Se você for fraco nesse tema aqui, você está em maus lençóis. Portanto, coloque o celular no modo avião, tire a sua mãe e o seu cachorro do quarto e presta atenção agora exclusivamente no Prof. Bruno. Se tiver gato, pode deixar, porque gato não incomoda ninguém, né? Fica aí dormindo, então o gato você pode deixar no seu quarto. Cachorro tira, pede licença para o irmão, pede licença para a namorada, para o marido. Agora foca aqui no Prof. Bruno, porque esse tema é fundamental. Coloca na tela, coloca no seu caderno. Fatos jurídicos. Livro 3, visão de código da parte geral. Olha como é grande. Artigo 104, A2, 32 do Código Civil. 104, A232. O maior livro da parte geral. Ok? Ele vai ser dividido em títulos, como qualquer livro. Você já aprendeu isso comigo. Título 1 do negócio jurídico, título 2 dos atos jurídicos lícitos, título 3 dos atos ilícitos, título 4 da prescrição e da decadência, e título 5, o título relativo à prova. Tá joia? Prescrição e decadência e o título relativo à prova. Bom, para a gente começar bem esse livro tão importante, eu vou lhe fazer algumas perguntas. Vocês estão preparados? Primeira pergunta está na tela. O que é um fato? Já que vamos estudar fato jurídico, vamos fatiar isso aí. O que é um fato? Resposta. Fato é qualquer evento ou acontecimento proveniente da natureza ou de uma conduta humana. Fato, repito, é qualquer evento, qualquer acontecimento, tenha como fruto a natureza. Pode ser uma pandemia? Pode. É fruto da natureza? Sim. Pode ser um terremoto? Uma enchente? O passar do tempo? Um nascimento? Uma morte? Pode. Todos fatos naturais. Mas pode ser também aqueles acontecimentos que decorrem de uma conduta humana. Quando o fato decorre de uma conduta humana, eu chamo ele de ato. Ato é todo fato que decorre de uma conduta humana. Classificação bem doutrinária no seu caderno agora. Ato é todo fato que decorre de uma conduta humana. Então, aprendendo, o que é um fato? Qualquer acontecimento. Você está aí me assistindo, isso é um fato? É. Está fazendo sol ou está chovendo? É um fato? É um fato da natureza. Hoje o seu vizinho brigou com a mulher, aí eles saíram numa discussão terrível, isso é um fato? É. Hoje teve uma colisão entre dois veículos na esquina de sua casa, é um fato? É. Hoje você que está em quarentena saiu rapidinho de casa, rapidinho, de máscara, de luvas, para ir ao mercado, isso é um fato? É. Então, nós temos fatos, qualquer evento ou acontecimento, seja ele um evento natural ou seja ele um evento provocado decorrente de uma vontade, de uma conduta humana voluntária. Ok? Segunda pergunta. Quando é que um fato será reputado, qualificado, designado como jurídico? Vamos devagarzinho construindo o raciocínio. Construção de raciocínios é o que a gente quer aqui com vocês. Quando é que um fato
será reputado como um fato jurídico. Vem cá. É lógico que fatos são analisados por qualquer ciência. A ciência, é muito importante falar isso nesse momento, né, histórico que a gente está vivendo. A ciência, ela não se baseia em crenças, em meras opiniões. Tá bom? Isso é pitaco. Isso é visão de mundo. Muitas vezes visão limitada de mundo. É legítimo que cada um, dentro da sua construção de moralidade, tenha suas crenças. Eu acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. Eu acredito que isso é um castigo divino. Eu não acredito nisso. Isso é uma viagem, isso é uma bobagem. Cada um vai ter o tipo de... Eu creio que eu tenho que ser um cara ético. Que eu tenho que pensar nas outras pessoas. Eu acho que eu tenho que ser um egoísta. Eu em primeiro lugar. Foda-se o resto. Isso são crenças. Isso são concepções. Isso não é ciência. Isso não é ciência. Ciência trabalha com empirismo, com análise, com visualização, com método, com dados da realidade. Tem gente que quer dar opinião sobre a pandemia. Tem gente que vai se debruçar em fatos para construir a sua opinião. Em dados, em estatística, em estudo científico. E a gente tem que firmar a posição nesse momento a respeito disso. Quer ter sua crença? Pode ter, mas aqui eu acho que seria melhor termos ciência, método, estudo científico. Então, todo estudo científico se baseia sobre fatos. Ele olha um fato e vai extrair conclusões a partir de aplicação de uma metodologia. Tá, mas qual a metodologia que você utilizou para ver se esse remédio é ou não eficaz no combate à pandemia? Mostre o seu estudo. Não, mas parece não ser muito eficaz. Olha, está sendo testado e está uma maravilha. Estudo científico. Por que eu estou trazendo isso? Porque direito não é opinião, direito não é crença, direito é ciência, ciência social. Então o direito, como ciência, ele tem um papel muito relevante. Isso é raciocínio jurídico puro, na veia. Na veia. A ciência que você se graduou, a ciência social chamada direito, ela tem como método a análise do que acontece na natureza e a análise do comportamento humano, para estabelecer fundamentalmente normas de conduta, para regular essa bagunça que é a vida em sociedade. Então o direito é uma ciência construída pelos homens para tentar regulamentar a vida em sociedade, estabelecendo o papel do Estado, estabelecendo o papel de cada indivíduo, estabelecendo o comportamento que se espera de cada um desses, e estabelecendo sanções para quando esses comportamentos não forem cumpridos, em linhas bem grossas e tênues. Esse é o papel da nossa ciência, da ciência jurídica. Então, quando é que um fato passa a ser um fato jurídico? Quando ele passa a ser analisado, passa a ser relevante para o direito. Quando o direito olha para aquele fato e faz isso aqui, ó. Vem cá. Oi? Vem cá. Eu? Fato? Vem cá, fato. Eu vou regulamentá-lo. Eu vou estipular consequências. Eu vou estipular condutas, comportamentos que, se não forem cumpridos, desencadearão sanções impostas de maneira coercitiva pelo Estado. Então o direito, ele faz essa seleção dos fatos que acontecem no tecido social, na vida em sociedade, para sobre ele estabelecer a coerção, o regramento, definindo efeitos que serão produzidos. Percebem?
Então vejam só, hoje está chovendo. O direito olha para esse fato, estou aqui olhando para esse fato. Uma chuvinha normal, não tem por que eu regulamentar. Mas espera aí, essa chuva causou danos a patrimônios? Impediu o cumprimento de contratos? Causou uma calamidade social? Então eu, direito, vou regulamentar essa chuva. O Estado, pode decretar calamidade pública aí, tá bom? Relativizando regras que o Estado tem que cumprir. Espera aí, essa chuva causou perda aqui de patrimônio? Eu vou analisar se o seguro tem que cobrir ou não. Ou se o proprietário tem que suportar a perda desse bem, res perit domino. Espera aí, mas essa chuva aqui causou inundação? Causou. Tem responsabilidade do Estado nessa inundação ou não? Foi um fortuito, choveu mais do que o esperado na década inteira. O direito vai ficar aqui assim, olhando a vida em sociedade, analisando os fatos. Ele não vai regulamentar todos os fatos da vida em sociedade. Isso é mentira. O direito não regulamenta todos os fatos que acontecem na vida em sociedade, sejam eles provenientes da natureza ou de condutas humanas. Tá bom? O direito não é uma panaceia. O direito não é a solução para tudo que acontece na vida em sociedade. O direito tem um limite que é próprio dele. Ele não vai dar conta de tudo. Isso é um fetiche. Achar que o direito vai dar conta de resolver todos os problemas. Isso não vai acontecer. Então o direito, ele fica assim, olhando para aquilo que acontece na vida em sociedade. E aí ele vai selecionando fatos da vida em sociedade para que ele possa estabelecer regramento, tutela, coerção, punição. Entenderam a ideia do direito? Então, está na tela. O que são fatos? O que é um fato jurídico? Fato jurídico, anote, é aquele evento ou acontecimento que desperta o interesse da ciência jurídica. É aquele evento ou acontecimento que desperta o interesse da ciência jurídica. Que, por sua vez, irá regulamentar os efeitos oriundos, produzidos por aqueles fatos, pela ciência jurídica, que por sua vez irá regulamentar sobremaneira os efeitos, que podem ser efeitos protetivos, sancionatórios, punitivos, e por aí vai. Preventivos, hoje tem falado muito nisso, né? Da ideia de prevenção que o direito tem que ter. Perfeito? Então, o que é um fato jurídico? Fato jurídico é aquele fato que foi selecionado pelo direito para que tenha a produção de efeitos jurídicos. Então, olha o desenho. Vocês sabem que meu forte é o desenho, né? Eu já mostrei para vocês isso várias vezes. Olha aqui, isso aqui é um círculo, né? E é o círculo dos fatos que acontecem na vida em sociedade. Eu tenho aqui, 1000 fatos. 1000, milhões, milhares de fatos acontecendo na sociedade o tempo todo. Todos esses fatos serão jurídicos? Não. Quais deles serão jurídicos? Aqueles que o direito optou por regulamentar. Aquele para os quais o direito achou por bem estabelecer efeitos jurídicos. Perfeito no desenho?
Então, de milhares, de milhões de fatos que acontecem todo santo dia, nem todos irão desencadear efeitos jurídicos. Então, o que o livro dos fatos jurídicos trabalha? Com os principais fatos que despertarão o interesse da ciência jurídica, que opta, então, por regulamentar os seus efeitos, por trabalhar os seus efeitos, por regrar os seus efeitos. Ok? Então, fiquem atentos quanto a isso. Feita essa grande introdução, espero que tenha aberto uma caixa de raciocínio jurídico na sua cabeça, vamos classificar, como a lei e a doutrina faz, os fatos jurídicos. Então anote, classificação, está na tela, classificação dos fatos jurídicos. Repetindo, classificação dos fatos jurídicos. Vamos lá. Como eu mostrei, os títulos do livro dos fatos jurídicos, negócio jurídico, ato jurídico lícito, ato ilícito, eles trazem um quê dessa classificação. Mas é uma classificação incompleta aos olhos da doutrina. Então, a classificação que eu vou colocar no quadro agora para vocês, coloquem aí, é uma classificação doutrinária que não é seguida à risca pelo nosso código. Que não é seguida à risca pelo nosso código. Perfeito? O primeiro critério classificatório é aquele que divide os fatos jurídicos em fatos lícitos e fatos ilícitos. Vamos lá. Os fatos lícitos são aqueles praticados de acordo com o previsto previamente na norma jurídica. A conduta, ela se amolda perfeitamente a um modelo abstrato previsto pela norma. Então, o fato lícito é aquele praticado em conformidade com a norma. Vamos dar um exemplo. Você contratou serviços lícitos que o Supremo ofertava ao público em geral. É um contrato entre você e a pessoa jurídica do Supremo. Nesse caso, como vocês celebraram esse negócio jurídico e agiram conforme a norma, respeitando a norma, obedecendo o padrão de conduta previamente definido pela norma, óbvio, quais são os efeitos jurídicos que serão protegidos? Que serão produzidos, perdão. Eles serão objeto de tutela. Os efeitos produzidos serão protegidos. Os efeitos serão tutelados. Então, inciso, nós teremos a tutela dos efeitos produzidos quando eu tenho fatos lícitos. Então, os fatos lícitos despertarão a proteção da lei. Exemplo, celebração de um negócio jurídico. Se todos os requisitos impostos pela lei forem obedecidos, forem respeitados, as partes serão protegidas pela norma jurídica e não punidas pela norma jurídica, ok? Já os fatos ilícitos são aqueles praticados de maneira contrária
ao exigido pela norma. Então, ilicitude, lato sensu, nada mais é do que uma contrariedade a uma norma pré-estabelecida. Isso a gente aprende desde o colégio. O seu professor falava assim: eu não quero ninguém conversando em sala de aula. Se alguém conversar, eu vou mandar para a diretoria. Quem já foi várias vezes para a diretoria? Esse marginal aqui, ó. Gente, o professor falava: quem conversar aí, quem der um pio, vai para a diretoria. O que o retardado aqui fazia? Pio. Bruno, diretoria. Ou seja, o que eu estava aprendendo? Que existia uma norma de comportamento, e quem desrespeitava aquela norma de comportamento era o quê? Punido. Concorda comigo? A gente aprende isso desde a mais tenra infância. Ali não era o direito, mas eram normas internas do colégio. Tá joia? Sua mãe estabelecia um padrão de comportamento. Ó, quando acordar tem que arrumar o quarto. Senão não vai tomar café da manhã. Senão não vai brincar. Senão não vai poder ver televisão. Sei lá. Criação old school, né? Old school. E aí você não cumpriu o comportamento desejado pelos seus pais no exercício legítimo do poder familiar, você recebia sanções dentro do ambiente interno. Não, você não arrumou sua cama, hoje você não vai ver televisão de manhã. Ah, mãe, pô, que sacanagem. Sacanagem é você não arrumar a cama. Isso que é sacanagem. Aprende. Existe uma norma de comportamento que eu estou exigindo que você cumpra. Quando você não cumpre, você vai ter consequência. Você vai ter o quê? Sanção. Então, quando se pratica um ato contrário à norma, você receberá sanções pelo seu comportamento, punições que podem ser as mais variadas possíveis. No direito penal, pode ser uma restrição da liberdade. No direito administrativo, pode ser uma proibição de contratar com a administração pública. No direito civil, pode ser o pagamento de uma indenização se danos injustos forem causados a uma vítima. Perfeito? Então essa é a ideia de ilicitude, comportamento que contrariou uma norma pré-estabelecida. Tá bom? Ótimo. Então essa é a classificação inicial, está na tela. Fatos lícitos e fatos ilícitos. Agora uma pergunta. A ilicitude pode decorrer de fato da natureza? Espera aí, Bruno, foi muito rápido. A ilicitude pode decorrer de fatos da natureza? Não. Como é que eu vou falar que uma chuva é ilícita? Porra, São Pedro, seu comportamento é contrário ao que a gente esperava. Pô, uma pandemia de corona, logo agora, poxa vida, isso é ilícito, por isso que foi a China que criou esse vírus em laboratório. Opinião, né? Então, gente, é claro que um evento da natureza, não pode ser reputado como ilícito. Porque não tem como eu controlar o comportamento da natureza. Se não tem como eu controlar o comportamento da natureza, não tem como eu estabelecer uma norma de conduta para a natureza. As normas de conduta sempre são estabelecidas para quem? Para as pessoas. E essas pessoas, vejam, estas sim podem agir contra aquilo que for estabelecido previamente numa norma. Então, não existe, em bem verdade, fato ilícito, porque toda ilicitude vai decorrer de uma conduta humana. Por isso que o correto é a gente falar em atos ilícitos. Mas para licitude, sim, eu posso atribuir efeitos positivos a fatos decorrentes da natureza. Então, o mais correto e apropriado do ponto de vista doutrinário é nós falarmos em fatos lícitos, englobando natureza e conduta humana, e atos ilícitos, porque eu só posso aprisionar o comportamento humano dentro de normas pré-estabelecidas. Faz sentido? Então eu falo em atos, que são fatos que decorrem de condutas humanas, eu falo em atos ilícitos e fatos
lícitos. Ficou claro para vocês? Ótimo. O que nós vamos estabelecer agora? Põe na tela. Para começar, a classificação dos fatos lícitos. Então anote, os fatos lícitos podem ser divididos em, primeiro, ato jurídico. O que é o ato jurídico? É aquele fato lícito, primeira espécie, vou colocar aqui letra A, tá? É aquele fato jurídico que decorrerá de uma conduta humana voluntária. Conduta humana baseada na vontade. Então, a causa, a fonte, o fundamento de um ato jurídico será uma conduta humana voluntária. Alguém quis praticar aquele ato. Alguém deliberadamente, com base na sua autonomia, decidiu praticar aquele ato. Então, ato jurídico é aquele ato que decorre de uma conduta humana voluntária. Como é que você vai estudar ato administrativo se você não souber o que é ato jurídico? Afinal, o ato administrativo são os atos jurídicos provenientes ou emanados da administração pública. Como é que você vai bem no direito administrativo se você não tem a base de direito civil? Vamos lá. Ato jurídico é o ato que deriva de uma conduta humana voluntária. Só que, cuidado, os atos jurídicos serão divididos em duas espécies. A primeira espécie é o negócio jurídico, tema da maior relevância. E a segunda é o chamado ato não negocial. Negócio jurídico e o ato não negocial. Ato jurídico, gênero. Primeira espécie, negócio jurídico. Segunda espécie, ato não negocial, até para se contrapor àquele que é negócio. Nós temos aquele que não é negócio. O ato não negocial também é chamado de ato jurídico estrito sensu ou em sentido estrito. Ato jurídico estrito sensu. Ato jurídico em sentido estrito. São sinônimos que a doutrina se utiliza. Bom, Bruno, entendi. Qual que é a diferença entre eles? Presta atenção. Quando eu tenho um negócio jurídico, os efeitos que serão produzidos, sejam eles total ou parcialmente, eles poderão decorrer da vontade das partes. Então veja, o negócio jurídico é aquele negócio que nasce de uma manifestação de vontade de um sujeito, cujos efeitos poderão também ser regulamentados por essa mesma vontade. Então o negócio jurídico é a máxima expressão da vontade. Você tem a vontade para a prática do ato em si, e você tem a vontade na regulamentação dos efeitos que serão produzidos. Tá bom? Então você tem a prática do ato em si, deriva de uma vontade, e os efeitos que serão produzidos também, eles podem, na sua totalidade, ou ao menos parcialmente, decorrerem também da vontade. Então vamos dar exemplo. Contrato. Contrato é negócio jurídico, anotou? Todo contrato é um negócio jurídico. Promessa de recompensa, meu cachorro sumiu, eu tenho a vontade de achá-lo, coloco um cartaz na rua, uma faixa, prometendo uma recompensa para quem encontrar. Promessa de recompensa, negócio jurídico. Testamento. Eu não preciso fazer testamento, eu posso morrer ab intestato, sem testamento. Mas eu resolvo estabelecer de forma diferente qual o destino do meu patrimônio para depois
da minha morte. Então eu posso colocar um testamento como negócio jurídico, eu posso estabelecer os efeitos. Eu não posso estabelecer todos os efeitos, por exemplo, se eu tiver herdeiros necessários. Os meus limites estarão reduzidos pela tal da legítima. Tá bom? Contrato, promessa de recompensa, testamento, casamento. Você pode escolher efeitos do casamento? Eu posso escolher, por exemplo, regime de bens. Eu posso escolher em comum acordo, hoje a doutrina fala isso, dentro de uma ideia de intervenção mínima estatal, se nós vamos cumprir ou não os deveres matrimoniais. Vamos ter um relacionamento aberto, eu fico com quem eu quiser, você também, a gente não precisa contar um para o outro. Vamos relativizar esse negócio que está aqui, dever de fidelidade. Qual o problema? O que o Estado tem a ver com isso? Tá bom? Então, casamento, mais do que nunca, é negócio jurídico também. Show? Agora, no ato não negocial, coloca na tela, os efeitos não derivam da vontade. Os efeitos derivam da lei. Repetindo, no ato não negocial, ao contrário do que se passa no negócio jurídico, os efeitos são ex lege. Os efeitos decorrem da lei. Os efeitos são ex lege. Os efeitos decorrem da lei. Então aqui não há espaço para autonomia, espaço para escolha. É a lei quem define quais serão os efeitos produzidos. É a lei quem define quais são os efeitos produzidos. Eu escolho se pratico ou não o ato. Afinal, ele é ato jurídico. Mas quando eu escolho, os efeitos estão na lei. Melhor conceituação é uma adesão voluntária aos efeitos legais. O ato jurídico em sentido estrito é uma adesão voluntária aos efeitos previstos na lei. É como se a lei fosse um menu e você escolhesse o prato que você quer comer. Mas não é possível trocar ingredientes desse prato. Você tira a cebola para mim? Não, não pode tirar a cebola, tem que comer com a cebola, tem que comer com tudo que está aí. Ah, tá, entendi. Pode trocar nada, né? Não, não. Chefe não deixa. Tem que comer tudo que está aí. Ou seja, você escolhe o prato e vai ter que suportar todos os efeitos. Vamos dar um exemplo? Já trabalhado nesse módulo? Emancipação voluntária. Emancipação voluntária. Ótimo exemplo de ato que não se negocia os efeitos. Os pais podem escolher se emancipam ou não o filho. Mas, a partir do momento que o filho está emancipado, os efeitos estão na lei. Não pode estabelecer termo, não pode estabelecer condição, não pode estipular encargo, não pode estabelecer qualquer tipo de revogação. Ou seja, você escolhe se pratica ou não o ato. Praticou, os efeitos estão na lei. Outro exemplo, reconhecimento voluntário de paternidade. Você não pode reconhecer a paternidade de uma criança sob condições. Não existe isso. Ou você reconhece e suporta todos os efeitos, ou você não reconhece. Outro exemplo, adoção. Quando você adota, você pode adotar falando assim, eu vou adotar, mas esse catarrento que eu estou adotando não vai participar da minha sucessão. Ou eu tenho o direito de tratar desigualmente filhos adotivos e biológicos. Claro que você não pode fazer isso. Os efeitos estão na lei. E você tem que respeitar os efeitos legais. Simples. Tá joia? Negócio jurídico, gente, onde que ele está? Olha só como é importante. 104 a 184. Ato não negocial, 185, mandando aplicar no que for cabível as disposições do título anterior. Aqui nós temos, coincidentemente, o título 1 e o título 2 do livro dos fatos jurídicos. Título 1, negócio jurídico. Título 2, atos jurídicos lícitos. Por isso que o nome é ruim, né? Ato jurídico lícito, que é o nome que está na lei no 185, é um nome ruim. Por quê? Porque o negócio jurídico também é um ato lícito, como a gente acabou de ver. Segunda categoria, dentro da classificação
dos fatos jurídicos lícitos, o chamado ato-fato jurídico. Olha o nome, é ato, mas é fato. Tem um quê de humano, mas tem um quê de acaso. Tem um quê de fato da natureza. É um mix. Daí o nome doutrinário, ato-fato. É um mix. Aqui, o que eu vou ter? Anote. Nós teremos uma conduta humana. Independente da vontade. Aqui é uma conduta humana voluntária. Aqui não. Aqui é uma conduta que pode ou não pode ser voluntária. Tanto faz. A lei, ao regulamentar um ato-fato, não está preocupado se a conduta humana é voluntária ou não. Ela trabalha a voluntariedade da conduta como um indiferente. Quando a gente usa a expressão independe, é com ou sem. Tem muita gente que não sabe interpretação de texto, que é um problema sério no mundo atual, e aí a pessoa trabalha independente como se fosse sem. Gente, independente é com ou sem. Se está presente ou não, tanto faz. Responsabilidade objetiva na responsabilidade civil é a responsabilidade independentemente de culpa. Se tiver culpa, bem, se não tiver, amém. Vai responsabilizar do mesmo jeito. Tem muita gente que fala, responsabilidade objetiva é aquela sem culpa. Cala a boca, isso está errado. Responsabilidade objetiva é aquela que independe de culpa. Pode ter culpa, pode não ter culpa, eu não estou nem aí. É a mesma coisa aqui. O que é ato-fato jurídico? É aquele ato, aquela categoria, em que eu tenho uma conduta humana, seja ela voluntária ou involuntária, tanto faz. E aí, dessa conduta humana voluntária ou involuntária, que independe da voluntariedade, nós vamos ter a produção de efeitos previstos na lei. Nossa, Bruno, é muito próxima do ato não negocial, né? Se parece. Mas a diferença é que no ato não negocial, a conduta tem que ser voluntária. No ato-fato, ela pode ou não ser voluntária. Então, no ato-fato, a gente trabalha com o elemento da natureza, o acaso, o tempo, e por aí vai, a coincidência. Vamos lá, eu estou andando na rua e eu acho uma bolsa perdida de uma mulher. Aí eu acho aquela bolsa perdida. Qual que é o meu dever jurídico? Devolver ao dono. E se eu não souber? Devolver para a autoridade policial. E ela vai ter que envidar esforços para descobrir quem é o dono e restituir o bem perdido. Eu não posso ficar com aquele bem para mim, isso é apropriação indébita. Está lá no Código Penal. Então eu tenho um dever jurídico, que é restituir ao dono. Se eu não souber quem é, restitua à autoridade policial. E vou ter direito a uma recompensa. O achádego. Lembra do achádego? Esse é o Instituto da Descoberta, que está no 1233, anote. Exemplo de ato-fato. Descoberta. 1233. Descoberta. Antigamente, no Código passado, era chamado de invenção. Aí pararam de inventar a moda e trouxeram um nome melhor. Descoberta. 1233. Ô, gente, eu podia estar andando na rua procurando uma bolsa perdida? Podia. Eu posso tropeçar nessa bolsa? Sim. Vai ter diferença nos efeitos legais? Não, então independe da vontade. Se você estava procurando aquilo ou não, tanto faz. Se eu encontrei um tesouro, achado de tesouro, outro exemplo, tanto faz. Se eu tinha intenção ou não. Os efeitos estão na lei. Prescrição e decadência. É ato-fato jurídico. A lei não fala assim, aquele que, de propósito, porque queria, voluntariamente, deixou passar o tempo e não exerceu sua pretensão, ou não exerceu o direito subjetivo, ou desculpa, o direito potestativo do qual é titular, prescreverá ou decairá. A lei não falou isso, a lei falou, olha, se você é titular de uma pretensão, olha, se você é titular de um direito potestativo e não exerce a pretensão ou o direito potestativo no prazo que eu, lei, estabeleço ou que o contrato estabelece para o caso de decadência, vai extinguir a pretensão e o direito potestativo.
Eu não estou nem aí se você se esqueceu, se você realmente não queria exercer a pretensão. Isso é um indiferente. Então, a natureza jurídica da prescrição e decadência é de ato-fato. A lei não se preocupa com a voluntariedade daquela conduta omissiva, de não exercício de uma pretensão ou de direitos potestativos. Prescrição e decadência é ato-fato. E está, inclusive, num dos títulos, né, aqui do livro dos fatos jurídicos. E o último, letra C, o fato jurídico em sentido estrito. Quando é que eu vou ter, vou colocar aqui letra C, para a gente fechar, um fato jurídico em sentido estrito. Bom, se eu mudei, aqui era ato, conduta humana, né? Conduta humana. E agora virou fato, é porque aqui nós temos um evento natural. Evento da natureza, que despertará os efeitos previstos em lei. Olha que momento fantástico para a gente falar de um evento da natureza que vai atrair efeitos previstos em lei. A gente sabe, a pandemia do coronavírus está gerando o rompimento, a frustração, a impossibilidade de cumprimento de uma série de contratos, não é isso? Elementos como força maior, frustration, impossibilidade de realização do objeto, estão sendo sempre falados pela doutrina civilista nesse ano de 2020, quando fomos afetados pela pandemia da Covid-19. Galera, essa pandemia pode ser vista como um fato jurídico em sentido estrito, um evento da natureza que vai impactar uma série de relações jurídicas. E nós vamos ter elementos na lei para trabalhar os efeitos oriundos dessa pandemia, sem problema algum. Então, o advento de uma pandemia por força da natureza, um terremoto, um furacão, o nascimento de uma pessoa, a morte, como já trabalhamos bastante em aulas passadas, todos esses são eventos da natureza para os quais o direito coloca o seu foco e passa a regulamentar os efeitos. Então, nascimento é fato jurídico em sentido estrito. A concepção é fato jurídico em sentido estrito. A morte é fato jurídico em sentido estrito. Uma pandemia, o decurso do tempo, o simples decurso do tempo. Ó, quando você entra na plataforma do Supremo, tem lá, o seu curso expira em tantos dias. O decurso do tempo vai gerar a extinção daquele contrato, pelo advento do seu termo final pactuado. Estava lá nas informações quando você contratou o curso. Perfeito? Então, qualquer evento da natureza que vai deflagrar efeitos previstos em lei, claro, será um fato jurídico em sentido estrito. Ô Bruno, e os fatos ilícitos? Os fatos ilícitos serão objeto de análise na nossa aula de responsabilidade civil. Então, no próximo encontro, coloca na tela, será um encontro dedicado totalmente ao estudo de um dos institutos mais importantes do direito civil e do direito como um todo, negócio jurídico. Eu vou deixar um para casa. Quantos negócios jurídicos neste momento estão em vigor na sua vida? Quantos negócios jurídicos você celebrou no ano passado? Acho que só com essas duas perguntas vocês enxergam claramente a relevância de estudarmos os artigos 104 a 184, a relevância de estudarmos negócio jurídico. Tchau, gente, obrigado, até a próxima aula.